Olá, pessoas. Meu nome é Miguel, eu sou estudante de psicologia e a nossa discussão de hoje vai ser sobre transtornos de personalidade borderline em homens. Você provavelmente já viu o vídeo curto que eu fiz para o Instagram, era mais uma chamada para a gente ter essa discussão mais aprofundada por aqui. Esse vídeo vai ser longo, assim como o anterior foi, esse daqui provavelmente vai passar. Vou tentar deixar as ideias da forma mais sucinta possível, mas por ser um tema complexo, vai exigir um pouco mais de tempo. Mas sem enrolar mais, a discussão de hoje vai ser sobre o transtorno de personalidade borderline em homens. Vamos lembrar só algumas coisinhas. Quando eu falar TPB, tô falando do transtorno de personalidade borderline. Quando eu falar do TPA, transtorno de personalidade antissocial. Vai ser importante porque são dois que vão aparecer muitos e para não ficar repetindo várias vezes o mesmo nome. E por onde é que a gente vai começar? Primeira pergunta é: o transtorno de personalidade borderline é um transtorno feminino? É um transtorno de mulheres? É uma condição exclusiva das mulheres? Então, na clínica, a gente sempre considerou um número de 1 para 3 quando se falava do TPB. Homens apareciam em 25% dos diagnósticos, enquanto as mulheres em 75%. O DSM, nas versões mais recentes, ele chegou a comentar sobre esses possíveis vieses no diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Não se aprofunda nisso, mas pelo menos se tem uma atenção. Os critérios não foram modificados. Existem autores que trazem uma discussão sobre vieses na própria formulação do DSM, que no seu surgimento ele foi organizado de uma forma que se codificava concepções masculinas, que na sua época a maioria dos psiquiatras que trabalharam na formulação desses critérios eram homens, e que a partir daí era decidido o que é saudável, o que é patológico. Então, é uma perspectiva que tende a criticar mais o DSM, mas é uma das interpretações que a gente tem sobre o tema. Mas o que é que os dados apontam? Vamos lá. Quando a gente vai olhar os estudos, os mais antigos que apontavam para uma prevalência menor, foi apresentado diversos fatores que influenciavam a apresentação daqueles números. Quando era levado em consideração viés diagnósticos ou quando era observado pesquisas comunitárias, se observava um número igual entre homens e mulheres com TPB. Mas se a prevalência é igual, por que a gente vai ter uma diferença nos diagnósticos? Uma das perspectivas que vem explicar o fenômeno do TPB nas mulheres traz uma informação sobre o subdiagnóstico do TPB em homens. O que é que se apresenta? Na Universidade de Nevada, temos um instituto especializado em DBT, no qual é uma abordagem feita especialmente, não especialmente, mas é o que se considera do melhor tratamento para as pessoas com transtorno de personalidade borderline. E lá, no grupo especializado para tratamento de TPB, cerca de 90 a 95% dos participantes são mulheres. Então, só aí a gente já consegue ver como a apresentação pode ser um pouco diferente do que a gente teria de prevalência. Mesmo com essa prevalência muito semelhante, a gente vai ter uma busca menor dos homens por tratamento, vamos ter uma busca menor pelo diagnóstico, a gente tem estigmas em volta desse diagnóstico, para além dos vieses por si só, que vão justificar essa prevalência menor. Algo que a gente vai comentar um pouquinho melhor mais à frente. Os homens, mesmo quando apresentam características mesmas das mulheres em pesquisas específicas, eles recebiam diagnósticos muito diferentes delas, mesmo tendo aqueles sintomas que vamos observar, aqueles critérios iguais. Então vamos falar um pouquinho da apresentação na clínica e de alguns vieses que permeiam a discussão. Vamos começar pela questão de uma apresentação maior de transtornos secundários como o foco principal quando se fala do tratamento dos homens. Por exemplo, quando um homem chega a buscar ajuda, muitas vezes ele vem encaminhado, por exemplo, de um tratamento por uso de substância. E muitas vezes o encaminhamento para essa linha de tratamento vai desconsiderar o diagnóstico que a gente chamaria de diagnóstico primário. O que é que seria diagnóstico primário? Quando a gente está na psicopatologia avaliando algum tipo de transtorno, nós vamos ter os transtornos que consideramos primários naquele quadro e os que são considerados secundários. Por exemplo, o transtorno de personalidade borderline pode ser considerado um transtorno primário, dependendo do contexto, claro, mas normalmente transtornos de personalidade se apresentam primários, às vezes eles estão co-ocorrendo com outros transtornos, mas ele tá ali. E
como comorbidade, como transtornos secundários, vão surgir questões como abuso de substâncias, o transtorno por abuso de substâncias, vão ser identificados outros tipos de transtornos que estão subjacentes àquele transtorno central, e que na hora do tratamento existe uma diferença quando você vai trabalhar em cima do transtorno primário ou se o profissional vai se fechar apenas nos transtornos que estão aparecendo basicamente como sintomas daquele transtorno de personalidade. Outra coisa que é interessante a gente observar é quando falamos dos transtornos alimentares. O transtorno de personalidade borderline, ele é conhecido por ser um tipo de transtorno que costuma carregar outros transtornos acompanhando. Aquilo que chamamos de transtornos secundários, surgem diversos, tanto transtornos de humor, transtornos de personalidade costumam ocorrer nesses quadros, transtornos alimentares. E qual é a questão aí? O que é que se apresenta? Transtornos alimentares vão ser mais comuns em mulheres do que em homens, mas a característica na distorção da autoimagem, esse sintoma do transtorno de personalidade borderline, ele vai aparecer tanto em homens quanto mulheres. Muitas vezes nós vamos ver em homens com questões na desregulação emocional a questão também de dismorfias relacionadas, por exemplo, a músculos, transtorno dismórfico corporal, por exemplo, e temos uma subcategoria aí que seria o transtorno dismórfico muscular, no qual é mais comum observarmos em homens, e que o foco também vai estar sendo naquela questão da autoimagem que é caracterizado no transtorno de personalidade borderline. Outra questão importante na apresentação do transtorno na clínica. Quando a gente vai observar o transtorno de estresse pós-traumático, que muitas vezes em situações onde ocorreram traumas ou algum tipo de estressor muito alto durante alguma etapa da vida, ele é algo que é investigado em quadros de personalidade borderline, algum tipo de contexto de abuso, por exemplo, e se pode apresentar com vieses na hora que os clínicos estão fazendo a investigação daquele transtorno, de uma tendência, por exemplo, em mulheres a se investigar um histórico de abusos ou a dar ouvidos a esse tipo de demanda, enquanto homens têm uma... é necessário ter um maior cuidado para conseguir acessar esse tipo de informação e muitas vezes pode passar desapercebido quando não é explorado, às vezes por um preconceito por estar lidando com um perfil masculino. Para concluir, nós temos um psicólogo chamado Dr. Alan Frusetti, talvez não seja assim que se pronuncia o nome dele, mas basicamente ele é um pesquisador e também é diretor do instituto voltado para tanto pesquisa como tratamento de DBT, utilizando a DBT em casos específicos como de transtorno de personalidade borderline. E eles promoveram uma pesquisa bem breve, bem enviesada, mas voltada para analisar como seria o diagnóstico que seria dado pelos profissionais de saúde mental, isso abrangendo profissionais da psicologia, da psiquiatria, da assistência social também. E o que é que foi encontrado? Quando as pacientes eram mulheres e apresentavam características do transtorno de personalidade borderline, existia uma chance de 89% de saírem com o diagnóstico correto. Mas quando eram homens, mesmo com as mesmas características se apresentando, a chance do diagnóstico correto ser dado era de menos de 50%. Esse era um ponto muito importante na apresentação da clínica, mas nós vamos ter outro fator que aparece com muita relevância quando a gente fala desse assunto, que seria o transtorno de personalidade antissocial. O que é que nós vamos ter? Em homens com TPB, a apresentação dos traços desse transtorno de personalidade muitas vezes é confundido com o do transtorno de personalidade antissocial. Embora alguns estudos induzam para explicar isso a partir de um transtorno que co-ocorre, seria uma prevalência tanto do TPB como a presença também do transtorno de personalidade antissocial, é muito mais provável que isso seja um indicativo de vieses no diagnóstico. Como a gente comentou, os homens têm uma chance muito maior, por exemplo, de receber o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial. A prevalência, lembra que a gente comentou que a prevalência de TPB, o transtorno de personalidade borderline, em mulheres era de cerca de 75%? Quando a gente vai falar do TPA, transtorno de personalidade antissocial, essa proporção ela vai se inverter. Enquanto as mulheres vão apresentar 1 em a cada 4 casos, os homens vão ser 3 a cada 4. Seria exatamente a proporção inversa,
indicando mais uma vez que provavelmente aí no meio tem diagnósticos imprecisos. E um dos fatores que fazem essa interpretação do diagnóstico ser mal feita às vezes é a forma como a cultura entende aquelas expressões. Por exemplo, meninos, na sua expressão de raiva, muitas vezes podem ser relacionados a um tipo de maldade, a um tipo de traço antissocial mesmo, desde a infância, enquanto meninas têm uma tendência maior a se procurar entender como uma expressão de sofrimento. Sendo que em ambos os casos, como a gente estava vendo aqui, é muito mais propenso, é muito mais preciso tratar isso como uma questão de busca por ajuda. E tanto o TPB quanto o TPA podem manifestar características parecidas, mas na base do transtorno eles vêm de lugares diferentes. Agora a gente vai falar um pouquinho das características, a questão cultural que permeia essa discussão. Quando a gente vai ver, por exemplo, a expressão emocional das pessoas, muitas vezes pensamos, por exemplo, que o ser humano, como criatura humana, tem emoções universais, mas pelo menos a forma com que expressamos elas, ou a expressão dessas emoções, tende a variar a depender da sociedade. Nós vamos ter culturas no qual a externalização das emoções é muito mais promovida, enquanto em outras, a internalização, você lidar com aquelas emoções de forma com que você não precise as expressar, por exemplo, de forma internalizante, é mais propenso. E quando vamos olhar para o próprio gênero, a gente está trabalhando nessa discussão a visão binária de gênero, por sinal, e gênero em si são papéis que são criados em uma sociedade, é basicamente uma construção social. E a ideia, por exemplo, de masculinidade, de expressão do que seria considerado masculinidade, interfere, por exemplo, na forma com que as características de um transtorno como o TPB vai se expressar em homens. Aquelas características que são consideradas femininas tendem a ser escondidas, enquanto características consideradas masculinas vão ser mais exibidas. E essa desregulação emocional, que é sintoma do TPB, quando surge em homens, muitas vezes ela pode ser vista como características de outras coisas. Características de agressão, de criminalidade, de uma propensão ao crime, por exemplo, que a gente vai ter no transtorno de personalidade antissocial. Mais uma vez, o fator cultural enviesando qual é o diagnóstico que vai surgir dali. Muitas vezes, esses aspectos culturais vão influenciar até mesmo a busca por ajuda. Lembra que a gente comentou que os homens têm uma tendência menor a procurar tratamento? Isso é algo natural, intrínseco do ser humano como criatura? Isso é biológico? Isso é um instinto nosso? Ou é mais provável que seja algo construído socialmente, no qual os homens são menos propensos a procurar ajuda, muito mais no que se refere à saúde mental, e a expressão disso a gente vê em subdiagnósticos ou em diagnósticos imprecisos, por exemplo. E muitas vezes nós vamos ter, por exemplo, a busca por curas em outros contextos. Vai ser buscada a cura, por exemplo, na religião, na família, no que se refere à busca por ajuda daqueles sintomas, mas de ter medo de buscar realmente um tratamento profissional, aquele medo do rótulo que vai se acompanhar ali. E quando a gente vai olhar para o profissional que está fazendo aquela avaliação, que está recebendo aquela pessoa na clínica, é necessário que a gente chama de uma sensibilidade cultural. Tá atento a vieses como esse que estamos discutindo, isso entra na motivação de trazer uma discussão como essa, porque entender vieses, entender a cultura, entender o como somos frutos de um contexto, vai ajudar também a entender quem vamos receber na clínica. Aquilo que a gente já falou, algumas culturas têm um forte estigma, esse estigma vai influenciar a busca por tratamento, ainda mais pelo que a gente observa quando falamos de homens. Agora vamos conversar um pouquinho sobre as consequências disso tudo. Como a gente conversou, o TPB ele é um transtorno extremamente complexo. Ele é conhecido historicamente na psicologia por ser os casos intratáveis. Esse era um estigma que antigamente se dava ao quadro do TPB no geral,
mulheres histéricas, intratáveis, que estavam condenadas, que eram jogadas em asilos, por exemplo. E hoje, por exemplo, muitas vezes quando a gente vai investigar os homens com TPB, se aparece exatamente esse mesmo discurso, que são pessoas impossíveis de tratar, às vezes, por exemplo, aparecem com aquela comorbidade do transtorno de personalidade antissocial, ou características do transtorno de personalidade antissocial, que vão dar aquela percepção para o clínico de um caso irreparável. E esses encaminhamentos irregulares, imprecisos de certa forma, não vão trabalhar exatamente as habilidades interpessoais que são necessárias, que às vezes, por exemplo, é tratada pela DBT, o desenvolvimento também da regulação emocional. O que é que se observa? Se deixa piorar aqueles sintomas até que a busca só surja quando já está muito desestruturado, digamos assim. E naquela percepção de perversidade, que às vezes até mesmo justifica o diagnóstico impreciso, nós vamos ter também o tratamento social, familiar, que vai se dar para aqueles garotos com TPB. Esses sintomas que não são compreendidos, muitas vezes a forma de lidar com eles que a sociedade, que a família impõe é punitivo. Não se entende o que está sendo expresso ali. Muitas vezes tem uma espera do que aqueles meninos devem expressar, como devem se comportar na sociedade, que vai influenciar o que vai ser passado para eles. E esse tipo de punição, esses títulos que lhes são dados, vão formulando também sua autoimagem. E num transtorno em que um dos maiores fatores é a autoimagem, essa dificuldade com a identidade própria, você se construir entendendo que você é uma pessoa ruim, que você é uma pessoa perversa, como muitas vezes eles são rotulados, vai formular também a sua autoimagem e criar um processo do que a gente chama muitas vezes de autossabotagem, daquela pessoa continuar se inserindo em contextos, vamos chamar aqui, disfuncionais, como forma de se sabotar ali, na verdade, é um sofrimento. E quando vamos olhar para os presídios, é ainda mais curioso o que aparece. Uma prevalência que antes de transtornos de personalidade no geral, eu não vou lembrar agora exatamente o do TPB, mas de 6% na sociedade. Quando vamos falar em contextos institucionais, nós vamos ver mais de 50% na prevalência de transtorno de personalidade. E muitos, se não o principal diagnóstico que é dado, até mesmo porque ele é estruturado nessa ideia de ações criminosas, ações contra o outro, é o transtorno de personalidade antissocial. E será que parte desses não se enquadra também as características do transtorno de personalidade borderline? Será que isso também não é fruto de uma sociedade que não se prepara para trabalhar com esse grupo de pessoas e a forma de tratamento, o meio com o qual se está prestando tratamento para essas pessoas que no fim das contas são um quadro no qual é possível lidar, já existe uma literatura do que se deve ser feito, o melhor encaminhamento para tratamento, por exemplo, estão recebendo tratamento nos presídios, que, como a gente pode imaginar, na verdade, muito provavelmente só vai piorar os sintomas. Por fim, meninos com TPB, eles apresentam frequentemente o que se chama de desenvolvimento emocional atrasado. Características emocionais, a desregulação emocional que se é normalizado, por exemplo, durante a adolescência, após a fase adulta ele se mantém, só que agora se volta a atenção, porque aquelas características que passavam desapercebidas, por exemplo, como características da adolescência, entram em holofote. E a nossa discussão de hoje vai ficar por aqui. Os assuntos que nós trouxemos hoje, eu basilei principalmente na Universidade de Nevada, porque lá tem um instituto para tratamento voltado a DBT, voltado para pessoas com transtorno de personalidade borderline, no qual tanto existem pesquisadores como o diretor produz muito conteúdo sobre o assunto, e lá eles produziram muita literatura voltada exatamente para o transtorno de personalidade borderline em homens. Então é o referencial principal. Os artigos que foram usados diretamente vão estar na descrição, assim como referências gerais que foram utilizadas. Eu espero que vocês tenham gostado da discussão de hoje. Eu não sei se eu fui muito rápido, se poderia ter destrinchado mais alguma coisa específica, mas
Pelo menos a gente conseguiu trazer esses tópicos, todas as informações sempre levar em consideração de forma crítica, são imprecisas, a ciência está em constante mudança, por mais de ser uma fonte boa, por mais da gente ir atrás de uma pesquisa bem fundamentada, de clínicos relevantes, de um tratamento de ponta, a gente tem que manter a atenção, ainda mais trazendo para um contexto brasileiro, como é que a gente vai aplicar o que a gente traz de informações de fora, por exemplo, para um contexto aqui no Brasil. Esses aspectos culturais que eu passei tanto tempo destrinchando sobre, a gente pega um pouquinho essa parte. Mas por fim, eu agradeço você que aguentou assistir até aqui. Muito obrigado, teremos muitos mais vídeos com diversos temas, espero estar aqui na próxima. Por hoje nós vamos ficar por aqui. Fico muito feliz que você tenha visto esse vídeo até o final. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, feedbacks serão muito bem-vindos. Muito obrigado e tchau, pessoas!